Shalom, shalom, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal 429 Palavra e Oração. Eu sou a Marina Lima. Quero dizer que se você gosta de oração e da palavra, se inscreva neste canal e vamos juntos durante esse ano de 2023 fazer desse lugar um lugar de encontro com a presença de Deus. Também quero pedir a você que, se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estar acessando a esses conteúdos, ok? Hoje eu quero estar lendo com vocês alguns versículos do livro de Josué, meditar um pouco da história e da trajetória deste grande homem de Deus, desse grande general dos exércitos do Senhor, desse grande desbravador e conquistador da terra prometida. Nós sabemos que lá em Números capítulo 13, Moisés ele envia os 12 espias, cada espia de cada tribo, né? Um espia de cada tribo, um líder de cada tribo, um príncipe de cada tribo, e ele envia para estar fazendo o mapeamento de Canaã, da terra prometida. Só que, para decepção e desgosto de Moisés, apenas 2 destes homens, destes príncipes, se mantêm firmes na promessa de Deus e na palavra de Deus e na convicção de que quem estava os conduzindo aquela empreitada era o próprio Senhor Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, dono da terra. E eu quero ler no livro de Josué capítulo 2, eu vou ler o versículo 1, vou ler alguns versículos que vai estar nos demonstrando a estratégia de Josué. Vamos ler aqui então. Josué, capítulo 2, primeiro versículo diz assim: de Sitim, ou seja, o povo estava acampado em Sitim, e de Sitim, a partir deste lugar, quando acontece a travessia do Jordão por Josué, o povo ele vai estar acampado, né? E ali, antes de atravessarem o Jordão, eles passam por todo um processo de preparação, né, de circuncisão, para depois atravessarem o Jordão, corrigindo a minha fala, né? Eu falei anteriormente, ficou mal colocado. Então, antes de atravessar o Jordão, o povo fica acampado em Sitim. Então, aqui no capítulo 2 de Josué, a narrativa começa dizendo: de Sitim. A partir de Sitim, o que Josué faz? Pega 2 homens. Josué escolhe 2 homens e envia para espiar a terra, para espiar Jericó. Lembrando que Jericó é a primeira fortaleza que eles vão enfrentar, é a primeira cidade que eles vão estar possuindo, se apropriando. E a gente tem toda aquela história que eu acredito que a grande maioria conhece aí, a tomada de Jericó. E aqui o trecho começa dizendo que a partir de Sitim, Josué escolhe e envia 2 homens. Josué escolheu a dedo. Josué aprendeu algum código, né? Somente ele e Caleb ficaram dos 12 e ele vai e escolhe um número menor de pessoas para estarem espiando a terra. E é mais fácil você lidar com o problema de 2 pessoas que de 12, não é verdade? Então eu vejo aí toda uma estratégia desse general chamado Josué. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então aqui, no primeiro versículo do capítulo 2, a gente começa a observar vários pontos estratégicos que Josué ele traz para esse novo tempo, para essa nova fase da jornada e trajetória do povo de Israel na conquista de Canaã. Moisés já tinha morrido, Josué já tinha sido estabelecido como líder sucessor de Moisés, o povo estava sitiado em Sitim, repetindo novamente, e ali Josué entende que é um tempo
dele começar um mapeamento da terra, dele estar extraindo aí as informações para estar elaborando a estratégia que ele irá tomar junto com a liderança e o povo para se apropriarem da terra prometida, da terra que Deus já tinha dito a Moisés que daria ao povo de Israel. E aqui eles vão estrategicamente para dentro da casa de uma prostituta, Raabe, esta mulher que fica famosa, que tem o seu nome escrito na história, né? A Raabe é uma figura central, é uma figura, talvez a palavra correta não seja essa, mas nessa história você vê a importância dessa mulher. A figura de Raabe aqui, ela nos remete a inúmeras coisas, mas uma das coisas que eu gostaria de enfocar e destacar é que Raabe, mesmo sendo prostituta, mesmo estando nessa situação de vulnerabilidade, ela é uma mulher que não é do povo de Deus, ela é uma gentia, ela estava marginalizada dentro do seu próprio povo como prostituta. Então a gente percebe como a vida daquela mulher estava assim em degradação. Imagine hoje, em pleno século XXI, não é fácil para uma mulher estar na condição que Raabe. Agora pense isso há mais de 5.000 anos atrás, né? Há mais de 4.000, 5.000 anos atrás. Então é muito sério. Se você for prestar atenção à condição dessa mulher. Mas veja bem, a minha condição, a sua condição não define quem a gente é. Porque Raabe, ela entra na lista genealógica de Jesus. Raabe, ela faz parte de toda a descendência e linha de redenção do Cristo. E não é a condição dela, enquanto mulher, enquanto prostituta, que vai definir quem ela é. Porque na verdade, amados, nossa condição não nos define, nossos erros e acertos não nos definem, né? O Pai nos define, aquilo que Ele diz que nós somos, nós somos. E voltando aqui para a nossa narrativa bíblica, nosso capitão, nosso general aí, Josué, ele faz o envio e estes espias, eles escolhem estar dentro de um lugar extremamente estratégico, né? O lugar mais vulnerável, né? O lugar mais marginalizado, o lugar mais infame, né? E ali, naquele lugar, é o lugar onde Deus ele confirma para aqueles homens, para aqueles 2 homens, que verdadeiramente o Senhor é com eles, que verdadeiramente a terra foi dada a eles. E aí a gente vê toda uma narrativa que eles entram na casa da prostituta, o rei fica sabendo, né? E tem espias, tem invasores aqui na cidade. E quando os informantes do rei, né, os oficiais do rei de Jericó, vai até Raabe e pergunta a respeito destes espias, ela fala: sim, eu recebi visita de 2 homens, porém eles já foram. E ela mostra o caminho que eles foram, mas na verdade Raabe esconde estes homens, né? Diz que ela estava secando o trigo no telhado e ela esconde ali debaixo, né, do trigo. E aí, depois de algumas horas, bastante tempo, ela vai lá e fala: olha, eles já foram, né? E ela faz com que esses homens fujam pelo muro. Ela vai fazer ali uma corda para descer aqueles homens. E assim ela dá livramento aos homens de Deus. Mas o que mais me chama a atenção é que, apesar de Raabe não ser uma descendente de Abraão, ela também ser uma mulher extremamente marginalizada, ela entendeu, ela percebeu, ela discerniu que aqueles homens eram homens de Deus. Ela teve percepção
de ver o que havia naqueles homens, e ela entendeu que Deus tinha dado a terra, tinha dado a cidade, tinha dado Jericó na mão do povo de Deus. E essas palavras, elas ficam muito claras aqui no versículo 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis, olha só, caiu sobre nós. Ela fala de uma forma muito enfática e muito incisiva, infundis. Ou seja, o povo de Deus, por onde passava, infundia pavor. Aquelas pessoas, elas também sabiam que Deus tinha dado aquela terra ao povo de Israel. Olha, amados, eu não sei como, eu não sei dizer o motivo, a razão, eu não sei explicar, mas o texto ele é muito claro. Quando na fala de Raabe, ela fala estas palavras, que bem sei eu que o Senhor vos deu esta terra. Essa mulher sabia o que acontecia em Jericó. Essa mulher sabia o que acontecia em Jericó e em Canaã. Essa mulher, ela sabia o que aconteceu no Egito. Todo o povo, toda a região circunvizinha sabia que o Deus eterno tinha tirado o seu povo do Egito com braço forte, tinha deixado o Egito em frangalhos, em ruína, destruição total do Egito. As 10 pragas arruinaram o Egito. O Egito, de potência mundial, passou a ser uma nação decadente, uma nação destruída, uma nação empobrecida em vários aspectos. E isso é muito nítido. O terror que infundis caiu sobre nós. Aquele povo sabia que Deus entregaria aquela cidade nas mãos dos descendentes de Abraão. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Gente, pense no teor desta frase. Estão desmaiados. O povo estava sem força. O povo estava desmaiado. Isso fala da falta de consciência para lutar, da falta de força para lutar. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Você acha mesmo que a presença daquele povo em si só faria diferença? Mas a presença do povo representava a presença do Deus do povo, porque o Deus do povo se fazia presente neles. E é através de cada um de nós que o Senhor se manifesta aonde Ele nos plantou, na terra que Ele nos plantou. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Meu Deus, as palavras de Raabe são palavras tão profundas e tão claras e evidencia tantos pontos, uma convicção que muitas vezes nós, como os servos e filhos do Altíssimo, deveríamos ter e muitas vezes não temos. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a vossa vida da morte. Então aqui está o pedido de uma mulher ousada. Apesar de marginalizada, ela não estava lesada, ela não estava inconsciente, ela não estava alheia da situação. Apesar de toda a sua situação de vulnerabilidade, de toda a sua situação de exclusão social, Raabe, ela sabia se posicionar, ela sabia pedir, ela sabia exercer a sua influência de maneira efetiva.
Vemos claramente a preocupação dessa mulher, não só com ela, mas com a sua família. Ela se preocupou com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com a sua família, com a sua parentela. E ela pede, ela reivindica. E quando a gente vê em Tiago, quando o Senhor ele fala que ele vai exercer misericórdia a quem exercer misericórdia, a Raabe entende isso melhor do que nós. Sabe, amados, muitas vezes a gente não é misericordioso. Quando a gente precisa da misericórdia de Deus ou de alguém, a gente sabe pedir e até se humilhar e até clamar e se sujeitar. Mas quando é para a gente viver uma vida de piedade e, acima de tudo, uma vida de misericórdia, a gente não é. Então, aqui essa mulher, ela soube amarrar as palavras, assim, com muita precisão, sabe? Ela entendeu e ela soube usar as palavras no seu devido lugar, no seu devido contexto. E ela fala: da mesma maneira que eu usei de misericórdia com vocês, use de misericórdia comigo e com a minha família e com a minha casa. Desculpa, eu ainda estou me recuperando e a tosse é bem frequente. Então aqui vemos que Raabe, ela sabe colocar e ela sabe pedir e ela sabe falar de uma forma que vai estar trazendo bem para ela e para a sua família. E ela soube reconhecer a presença de Deus na vida daqueles homens. Ela soube reconhecer a presença de Deus na vida daquele povo e entender que aquela cidade chegaria ao fim. Raabe conhecia o nível moral, a devassidão, o nível de perdição que Jericó estava inserida, que Canaã estava inserida. Então hoje muita gente fala assim: ah, mas por que Deus mandou Josué matar todo mundo? Porque o povo tinha se corrompido, porque o povo tinha se contaminado. Gente, quando a gente fala de corrupção, é corrupção, gente. Sabe que as pessoas não se dão conta que a prática do sexo fora da aliança do casamento corrompe o teu corpo, corrompe a tua alma, corrompe o teu espírito, corrompe, muda. Você sabia que hoje existem tratados científicos, artigos científicos, pesquisas científicas que mostram que dentro do cérebro, que dentro dos ossos, na medula óssea e órgãos de mulheres, se encontra DNA de homens com quem ela se relacionou sexualmente? Aquele povo era um povo depravado. Aquele povo, eles tinham práticas sexuais ilícitas, profanas. Isso corrompe o corpo. Isso corrompe o corpo físico e espiritual, gente. E o povo hoje, as pessoas hoje, nesse mundo pós-moderno, eles questionam: ai, mas por que Deus mandou matar? E Josué matou tudo, Davi matava tudo. O povo era corrompido. O povo tinha práticas sexuais ilícitas, inclusive com demônios, com animais, com pessoas do mesmo sexo. E isso é pecado, isso corrompe. Isso traz contaminação para o nosso DNA, para o nosso sangue, para as nossas células, para os nossos órgãos. Imagine aqui uma mulher que ela se relaciona com inúmeros homens e a célula dela se abre para receber o DNA de um homem, de 10 homens, de 50 homens. Como que essa célula fica, amados? Pensa. A célula se abre e recebe informação genética de diversos homens. Isso vai colapsar essa célula. Você já parou para pensar nisso? Deus, ele já sabia. Deus, ele já cuidava. Deus, ele já orientava o seu povo. Por que Deus, ele fez o sexo para um homem e para uma mulher no casamento? Por que Deus, ele não quer o divórcio? Por que Deus, ele proíbe a fornicação, o sexo fora do matrimônio? O adultério. Por que, gente? Porque isso contamina.
A nossa alma se abre, o nosso corpo se abre, as nossas células se abrem para receber informações genéticas. E isso traz uma corrupção para o funcionamento celular. Por que as mulheres, elas sofrem tanto de câncer? Aonde? Aonde tem o maior índice de câncer nas mulheres? É câncer de útero, é câncer na região do aparelho reprodutor, é câncer de mama. Entende? E a gente vê as pessoas reclamarem. Deus é injusto. Então a gente precisa saber quais são os códigos que o Senhor está passando na sua palavra. E aqui o pedido de Raabe. O pedido de Raabe, salva minha família também. E aqueles homens fazem uma aliança com Raabe. E eles falam, olha, você vai pegar esse cordão aqui vermelho, esse cordão escarlate, e vai colocar nesta janela. E quando nós viermos para tomarmos a cidade, este cordão será sinal, é o sinal da aliança entre Raabe e o povo de Deus. E sabe, o mais extraordinário é que quando Jericó é tomada, e quem conhece sabe, Jericó era a fortaleza a mais impugnável que existia em Canaã. Era a cidade mais fortificada. Os historiadores dizem que o muro da cidade cabia 2 carros. E a casa de Raabe era em cima do muro. E toda a muralha de Jericó cai, mas a casa de Raabe fica. E Raabe realmente, ela é liberta, ela vai morar com o povo. Raabe, ela refaz a sua vida. Deus restaura a identidade de Raabe. E Raabe entra para a árvore genealógica de Jesus. E isso é tremendo. Então a gente vê aqui que o Senhor, Ele sempre tem o escape. Ele sempre tem a estratégia de livramento, de restauração. E a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, amado, apesar de Raabe ser uma mulher pobre, apesar de Raabe ser uma mulher que estava vivendo em promiscuidade, em prostituição, ela soube enxergar, entender, conhecer, perceber e discernir os homens de Deus. E Raabe, ela também soube pedir. Por isso que Jesus falou: pedis e pedis mal. Raabe pede e pede muito bem. Da mesma forma que eu usei de misericórdia com vocês, usem de misericórdia comigo. Me deixe viver e deixe que os meus familiares vivam e tudo que é deles. Então entendemos que Deus preservou Raabe, sua família e os seus bens. E isso é maravilhoso. Eu quero declarar que hoje, esses tempos de crise, esses tempos de guerra, esses tempos de mudança e também um tempo de juízo, porque o Senhor está julgando a nossa nação, o Senhor, Ele está trazendo juízo sobre a nossa nação, e nós vemos que o quadro político da nossa nação, o quadro em que a nossa nação está passando, os desafios que a nossa nação está passando, nós vemos também que a gente vê aí uma igreja que orou, que jejuou, que se esforçou e que acreditava que era através de um homem que viria a mudança e o livramento. Mas eu quero dizer para você que não é por homem nem por mulher, mas é pela mão e pelo braço forte do Senhor. Que da mesma maneira que Raabe foi alcançada e foi liberta, que teve o escape, também o Brasil será livrado nesse tempo
de caos, nesse tempo de dúvida, nesse tempo onde as pessoas estão aflitas, onde a direita briga com a esquerda, onde as pessoas não sabem quem confiar. Confie no Senhor, confie no Senhor. Existem voz profética nessa nação, existem muitas vozes nessa nação, mas existe a voz profética e os verdadeiros profetas têm falado, e aquilo que a boca de Deus tem falado através dos verdadeiros profetas se cumprirão. Então eu digo assim, que ainda que seja caos, que ainda que seja crise, que ainda que o governo não é um governo alinhado com aquilo que Deus tem, ainda assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E eu quero lembrar para você que está preocupado quem preside o Brasil, quem não preside, que Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Nabucodonosor não conhecia a Deus nem temia a Deus, mas foi através da mão e do braço de Nabucodonosor, das suas tropas, que o juízo veio sobre o povo de Deus. E sem juízo não é estabelecido o trono de Deus. E o juízo de Deus, ele vem sobre os justos e os injustos. E quem não estiver andando em justiça vai sofrer o impacto da justiça, do juízo. E quem estiver andando em justiça vai sofrer o impacto também. A diferença é que os injustos sofrerão com o impacto doloroso e os justos se alegrarão com a justiça. De que lado você está? Que tipo de pessoa você é? Você faz parte daqueles que estão em linha com o trono de justiça do Eterno ou com aqueles que estão contra o trono do Eterno? A palavra do Senhor foi liberada sobre a nação. A palavra do Senhor foi liberada sobre o Brasil. E a palavra do Senhor está se cumprindo no Brasil e continuará a se cumprir, porque a palavra de Deus, ela funciona como a água da chuva, que quando desce do céu, quando as águas precipitam em forma de chuva, ela vai regar a terra. E cada gotícula de água que precipita sobre a terra tem um propósito e cumpre o propósito. E o ciclo da água é como, pessoal? A chuva que caiu, ela vai correr para lagos, para rios, ela vai irrigar, ela vai servir para uso doméstico, para beber, para tantas coisas. E depois essa água se evapora. E ela se evapora, ela vai precipitar de novo. Esse é o ciclo da água. E quando o profeta Isaías, ele fala que a palavra de Deus é como a água que precipita e cumpre o propósito, está dizendo que o ciclo da palavra se cumpre e que nós somos os guardiões da palavra e que nós somos a boca de Deus e que nós precisamos entender e discernir os tempos e as estações e as temporadas de Deus. Esse é um tempo de juízo sobre a nação. E aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus, servos do Eterno, sabem que é tempo da igreja se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. É tempo de nós, como igreja, nos humilharmos e buscarmos a unidade e repararmos as brechas em nós. E sermos como Raabe, que discerniu o tempo, que discerniu a estação. Não era um tempo dela viver em Jericó, não era um tempo dela estar em paz e fazendo aliança com o rei de Jericó. Era o tempo dela se alinhar com aqueles 2 espias enviados do Senhor para Jericó e que verdadeiramente Jericó seria destruída. Então, tudo aquilo que não foi construído pelo Espírito de Deus será abalado e destruído. Tudo aquilo no Brasil que não foi edificado pela mão do Eterno será abalado e destruída. Creia nisso. E se você não crê, verá. De qualquer forma, quer creia ou não, quer ouça ou não, quer veja ou não, quer entenda ou não, é assim. O Senhor tem falado por décadas, o Senhor tem levantado homens e mulheres em oração, em jejum, em humilhação, confessando o pecado da nação, jejuando pela nação, ensinando o povo da nação, restaurando a nação, restaurando os muros, restaurando as brechas. E isso precisa entrar numa aceleração, isso precisa entrar num alinhamento profético.
Cada um de nós precisamos entender que nós fazemos parte dessa nação. A nação não é um pedaço de papel desenhado por um geógrafo. A nação não é o pedaço de terra que compõe a nação, o rio, o mar que compõe a nação, a montanha. A nação são as pessoas da nação. Desde o presidente da República, aquele que ainda está nascendo, que acabou de nascer, é a nação. A nação é feita de pessoas. Nós somos as pessoas que compõem a nação. Nós fazemos parte dessa nação e precisamos entender, como povo de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa terra, para a nossa gente, para o nosso povo, para a nossa nação. Amém, querido? E eu quero orar e pedir ao Senhor que Ele levante homens e mulheres com o discernimento espiritual que Raabe teve. Homens e mulheres que percebam o seu tempo, que percebam a sua temporada, que entendam e discernam os homens e mulheres de Deus, que entenda a estratégia de Deus para a terra, para o povo, para a gente, porque Jericó seria destruída e foi destruída. E no Brasil, tudo aquilo que é abalável será abalado. Tudo aquilo que não foi edificado com base na boca de Deus, na palavra de Deus, será abalado. Toda a estrutura corrupta, toda a estrutura fraudulenta, toda a estrutura de corrupção, de engano, de mentira, de ocultismo, de feitiçaria, de fornicação, será abalada. Sabe quantos pactos e acordos comerciais, negociais, políticos, sociais, religiosos são feitos com base na usura, no poder, com base em interesse, que não é interesse do eterno, que não é interesse para o povo da terra? Sabe quantos pactos são selados por orgias e rituais e sacrifícios e sexo ritual? Tudo isso contamina a terra e essas coisas serão abaladas, essas estruturas serão abaladas. Quanta estrutura de iniquidade vem se arrastando por séculos e séculos sobre esta nação? Quantas estruturas? A forma que essa nação foi colonizada, foi tomada, foi colonizada, foi povoada, foi estabelecida. Os rituais, os sacrifícios, as consagrações, isso fala, isso clama. E nós, como povo de Deus, precisamos entender que tudo que tiver que ser abalado, será abalado. Jericó foi abalada, Jericó ruiu, Jericó caiu, Jericó se transformou em pó, Jericó se transformou em cinza, mas o lugar no muro aonde estava edificada a casa de Raabe ficou inabalável. Então aquilo que o Senhor tiver que destruir, vai destruir. E eu quero falar para você, eu particularmente, eu me abro para os juízos do Senhor, porque os juízos do Senhor são doces, assim diz Davi. E assim digo eu. Eu digo para o Senhor, eu me abro para ser julgada. Amados, se não houver juízo, não se estabelece justiça. Se você tiver uma causa e você tem o direito desta causa e você leva essa causa a ser julgada, enquanto o juízo não for estabelecido, a sentença não for dada e o juízo estabelecido, você sofrerá o dano da injustiça. Então o juízo precisa ser decretado, assinado, liberado, vaticinado e efetuado. Precisa ser efetivado. Precisam ter ações que estabeleçam a justiça e o juízo de Deus na nação. Amém? Amém? Esta é a palavra. Esta é a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar neste lugar espiritual, virtual, geográfico e físico, Pai. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, na minha vida, na minha casa. Declare isso. Declare essa palavra, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa. Porque, queridos, entenda uma coisa, cada casa, cada família, se tiver uma pessoa como Raabe, você imagina o impacto? Uma pessoa como Raabe, foi por Raabe que toda a família dela foi salva. Então, quando
um na casa, um na família, tem o entendimento de Deus e o discernimento de Deus, a salvação para a família. A salvação para a família, para a casa, para a descendência. Imagine o privilégio de ser uma mulher citada na genealogia de Cristo. Raabe faz parte da genealogia de Jesus. É uma honra. Então o Senhor também quer te honrar, quer te levantar, como levantou Raabe naquele tempo de destruição, naquele tempo de promiscuidade, de prevaricação, de perdição, de corrupção. O Senhor levantou Raabe para estar fazendo a diferença na sua descendência, na sua família. E o Senhor, Ele quer nos levantar nesse tempo para fazermos a diferença na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa igreja, aonde o Senhor tem nos plantado. Sabe por quê, amado? Enquanto você está de pé, você está de joelho, você está clamando pelos seus, você está liberando e sendo boca de Deus pela sua casa. O Senhor está guardando a sua casa. O Senhor está livrando de morte a sua casa. Olha bem, muitas vezes Deus, Ele libera livramento de morte, porque você é o único na sua casa que se posiciona. Você é o único na sua casa que libera a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Tenha consciência disso, seja consciente disso e seja consciente da presença de Deus na sua vida e de que você é um portal, que você é um canal, que você é um veículo aonde a presença de Deus reside, transmite, habita, reluz, exala. Amém? Da mesma maneira que Raabe viu a presença de Deus nos espias e no povo de Deus, as pessoas, elas veem a presença de Deus em você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero selar esta palavra, Pai, com fogo e com sangue de Yeshua. Em nome de Jesus eu quero declarar que nada se perde, que tudo que o Senhor está gerando neste lugar aqui e agora, Senhor, é guardado, é preservado, é utilizado em amor e em temor, Senhor. E que o Senhor venha estar nos alinhando, Pai. Pai, eu quero te pedir perdão pelos pecados da minha casa e pelos pecados da minha nação. Toda a iniquidade que tem sido gerada por séculos e séculos de história, por séculos e séculos de alianças profanas, alianças com as trevas, por todo o sangue que tem sido derramado nessa terra e tem contaminado a terra, por todo o pacto feito através das relações sexuais ilícitas, por todo o pacto que tem sido feito através dos abusos, Senhor, os abusos verbais, físicos e sexuais, através dos incestos, através das bestialidades, através do roubo, da fraude, através do crime organizado, através, Senhor amado, das mentiras, Pai, do jeitinho malandro, do jeitinho brasileiro, Pai. Mas o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus que julga retamente com equidade. Senhor, todo o sangue derramado através das feitiçarias, através das oferendas, através, Senhor, da adoração a ídolos, através, Senhor amado, dos altares levantados a outros deuses. Pai, eu peço perdão, Pai, eu clamo para que o Senhor venha estar redimindo esses altares. Pai, em nome de Jesus, pelas feitiçarias, pelos ocultismo, Pai, em nome de Jesus, por toda adoração e veneração a ídolos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha lavar a nossa terra, venha lavar a nossa gente, venha lavar as nossas casas, os nossos filhos, nossos cônjuges, o nosso trabalho, nossa forma de produzir dinheiro, de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. Pai, em nome de Jesus, Pai, venha trazer um alinhamento profético sobre nós, que nós venhamos andar em linha com aquilo que a Tua boca tem falado, com aquilo que a Tua boca tem liberado sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, em nome de Jesus.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade no Brasil como é no céu, seja feita a tua vontade em cada casa aqui representada como é no céu, em nome de Jesus. Eu quero declarar um novo tempo sobre nós, que esse ano de 2023 seja um ano de aprendizado. Esse é o ano de aprendizado, é um ano de novo começo, novos começos, coisas novas, que cada um de nós possamos nos abrir para o novo de Deus, para o vinho novo, para a novidade de vida que Ele tem. Amém, meu querido, meus queridos, que o Senhor venha estar nos abençoando. E eu quero dizer que se você gosta da palavra de oração, se inscreva neste canal. Também curta e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas possam estar acessando, possam estar conhecendo. Nosso objetivo aqui é ler a palavra, meditar na palavra, liberar a palavra, orar a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque somente a palavra de Deus, somente a palavra que sai da boca de Deus tem o poder e consegue penetrar e dividir a alma do espírito, as juntas e medulas, e também ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, porque não há nenhuma criatura encoberta diante de Deus, porém todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos da quem a quem temos que tratar. Amém, amado? Por isso nós amamos a palavra, nós nos movemos na palavra, nós liberamos a palavra, e esse canal foi feito para esse propósito. E que o Senhor venha continuar abençoando a tua vida, a tua casa. Que o Senhor venha estar te dando identidade de filho. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. E que cada um de nós venhamos estar sendo estabelecido numa dimensão da sua Shalom. Shalom significa plenitude, completude, pleno, sem falta, cheio, preenchido e íntegro. E que isso venha a ser uma verdade. E que esse seja o lugar onde nós venhamos estar habitando, permanecendo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. Tenha Yahvé misericórdia de ti e te dê a sua Shalom. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom. Tchau, tchau.